Sabe, quando a gente pega um texto antigo como o livro de Levítico, a primeira impressão pode ser de uma lista de regras meio estranhas, né? Bem distantes da nossa realidade. Mas e se a gente olhasse para isso de um jeito diferente? Pensa só, e se fosse um tipo de manual de operações de uma sociedade antiga? Um verdadeiro projeto para manter a justiça e a ordem. É exatamente essa lógica que a gente vai tentar decifrar aqui. Não pelo lado da teologia, mas para entender como esse sistema organizava a vida de todo mundo. Para começar, vamos pensar numa questão que vale para qualquer época. O que acontece quando alguém prejudica outra pessoa? Mente sobre alguma coisa, pega o que não é seu, enfim, como é que se restaura a confiança? A resposta nesse sistema antigo era, surpreendentemente metódica. E não era só uma questão entre duas pessoas, não. Envolvia a comunidade inteira. Então, vamos mergulhar nisso. O primeiro conjunto de regras que o texto mostra lida com o que a gente hoje chamaria de ofensas civis. O foco não são crimes contra um rei ou Estado. São aquelas ações que, corroem o dia a dia, a confiança que uma pessoa tem na outra. E o texto é bem específico, bem pé no chão. Ele lista situações cotidianas. Enganar alguém sobre um dinheiro ou um bem que foi confiado a você, roubar, achar alguma coisa perdida e simplesmente mentir, dizer que não achou, ou até jurar em falso para se livrar de uma acusação. O que conecta tudo isso? A desonestidade, a quebra da palavra. A solução para isso era chamada de reparação. Mas não era um simples pedido de desculpas, não. Era um processo com duas etapas que envolvia tanto a pessoa que foi prejudicada, quanto, digamos, uma dimensão sagrada. Isso mostra que para essa cultura, um erro contra o próximo era também uma pequena rachadura na ordem do universo. O procedimento era muito claro. Primeiro, a justiça que a gente pode chamar de horizontal. Tinha que devolver o que foi tirado. Mas o ponto-chave é que a história não acabava aí. O segundo passo, levar uma oferta ao sacerdote, levava o problema para a esfera pública e sagrada. Era um jeito de reconhecer que a comunidade inteira, de certa forma, tinha sido afetada. Agora, o detalhe que é realmente curioso é esse número aí. A restituição não era só devolver o valor original. Quem errou tinha que adicionar o quinto, ou seja, 20% a mais. Era uma multa pesada que servia para compensar a vítima pelo dano e, ao mesmo tempo, funcionava como uma penalidade bem real pelo que foi feito. E para fechar o ciclo, a pessoa levava um carneiro perfeito, sem nenhum defeito, ao sacerdote. Era chamada oferta pela culpa. Com isso, pronto, a dívida civil estava paga, com juros, e a desordem espiritual que a mentira causou era, simbolicamente, consertada. O sistema voltava ao equilíbrio. Bom, agora a gente vai mudar um pouco o foco. Vamos sair das leis que valiam para todo mundo e ir para o coração do ritual, as obrigações super rigorosas dos sacerdotes. E no centro de tudo estava o altar, com uma regra principal: manter um fogo que nunca, jamais podia se apagar. Essa frase é basicamente o motor de toda a rotina dos sacerdotes. O fogo não era só uma ferramenta para as ofertas, ele era o símbolo vivo, pulsante da ordem do santuário. A ordem para que ele nunca se apagasse significava uma vigilância constante, um trabalho que simplesmente não tinha pausa. E isso se transformava numa rotina diária, implacável. A oferta do dia anterior ficava queimando a noite toda. De manhãzinha, a primeira coisa era o sacerdote alimentar a chama com lenha nova. Só depois ele podia cuidar do que sobrou, das cinzas. Era um ciclo sem fim de manutenção e preparação. E olha só, até para jogar fora as cinzas existia um ritual completo. O sacerdote usava uma roupa específica, de linho, para manusear as cinzas ali perto do altar. Depois, ele tinha que trocar de roupa para levar esses resíduos para um lugar específico fora do acampamento. Isso mostra que não existia tarefa pequena ou sem importância. Cada detalhe era regulado e cheio de significado. Agora vamos para outro aspecto fascinante do trabalho deles. Muitas ofertas não eram totalmente queimadas no fogo. Uma parte delas era, na verdade, a comida dos sacerdotes. Mas, como era de se esperar, existiam regras extremamente rígidas para essa refeição. Essa tabela aqui ajuda a gente a visualizar essa complexidade. Por exemplo, numa oferta de alimentos comum, uma pequena porção memorial ia para o fogo e o resto era dos sacerdotes. Mas se a oferta fosse de um sacerdote, aí tudo era queimado. Numa oferta pelo pecado, a gordura ia para o altar e a carne para o sacerdote, a não ser que o sangue da oferta fosse levado para dentro do santuário. Aí, nesse caso, ninguém comia nada. Então, o ponto central é esse. Não era só um almoço. Era um ato ritual. A comida era considerada santíssima.
só podia ser consumida pelos homens da linhagem sacerdotal, num lugar sagrado e de uma forma toda específica. Cada refeição era, na verdade, uma continuação do serviço do altar. Isso nos leva ao nosso último conceito, que talvez seja o mais abstrato de todos. A ideia de que a santidade não era só um estado, uma condição. Era uma força ativa, quase como uma carga elétrica, que podia ser transferida pelo toque. E essa transferência tinha que ser muito bem administrada para manter a ordem. Esse princípio aqui é o que explica todo o resto. Se alguma coisa ou alguém que não fosse consagrado tocasse a carne de uma dessas ofertas super sagradas, a santidade era transmitida, e essa transferência tinha consequências bem práticas, como a gente vai ver agora. Olha que exemplo perfeito disso. Se a carne da oferta fosse cozida num vaso de barro, a natureza porosa do barro faria com que ele absorvesse essa santidade para sempre. A única solução? Quebrar o vaso. Já era. Agora, se o vaso fosse de cobre, que não é poroso, aí a história mudava. Ele podia ser descontaminado. Era só esfregar bem, enxaguar com água e estava pronto para outra. É a mesma lógica. Se o sangue de uma oferta respingasse na roupa de alguém, aquela roupa ficava, digamos, carregada de santidade. Não dava para lavar de qualquer jeito. Ela precisava ser lavada num lugar santo, num processo que continha e neutralizava essa força. E assim a gente fecha essa análise. Ao olhar para essas regras com tanto detalhe, a pergunta que fica é: o que toda essa precisão revela sobre os valores daquela cultura? Talvez nos diga que, para eles, justiça, ordem e pureza não eram só ideias abstratas, eram princípios super práticos que moldavam cada pedacinho da vida, do tribunal até a cozinha.